Gravando, né? Você tá vendo aí, Camporeiro? Tá gravando aqui. Tá vendo Aí aí, ó, não, o canto peraí. esquerdo tá um vermelhinho gravando. Mas aí você deixa Aí, gravando. Tá deixa o, gravando? o- deixa ligado assim a imagem, né, o microfone. Aí talvez é bom, tipo assim, a pessoa falou, espera 3 segundos para a outra falar, sabe? Entendi. Porque pode acontecer a internet em algum momento ficar lenta, aí, tipo assim, eu acabei de falar, espera, conta um, dois, três, né? Aí fala, porque senão fica fala em cima de fala, sabe? Tá E vamos bom. tentar fazer um melhor, né? Mas esse roteiro seus aqui deu 4 páginas. Olha aqui. Não, mas isso Quatro aí, páginas. não, mas isso aí é só uma brincadeira mesmo, só para... Como se eu não gostasse de falar, né? Então, para mim, estou às suas ordens. Mas aí, O aí, roteiro é proporcional à importância do seu depoimento, seu Campolino. Hein? O tamanho do roteiro é proporcional à importância do seu depoimento. Ah, muito obrigado. mas aí a gente vai começar falando, tipo, sem apegar muito ao roteiro, né? Depois Sim, aí o Lucas vai controlar esse roteiro aí, Lucas. tá Deu, certo. nem deu imprimir, sabe? Porque hoje eu fui tomar vacina, então. Então vamos começar, gente? Bom, Então, hoje é que dia mesmo? 9 de julho. hoje é 9 de julho, né? Então, dia 9 de julho de 2021, agora pela manhã, estamos aí o morador Lucas, o ex-aluno Campolino, o ex-aluno Jaca, para gravar um relato, né, relacionado à história da República Aquários. Então, o objetivo é documentar, né, produzir material para futuros produtos, livros, documentários, etc. e tal, né? E também ser uma fonte de referência para os moradores atuais, para os futuros moradores daqui 50, 100 anos, né? Mas vamos lá, Campolino, então a gente agradece, né, Lucas, também a todos. E o Lucas também vai perguntar, mas eu já vou começar primeiro os dados pessoais, Campolino. Qual que é o seu nome completo? Meu nome é Antônio Moreira Campolina. Sim. Você nasceu quando? Olha, na próxima semana eu faço 74 anos, então eu nasci em 14 de julho de 47. Qual que é o Minha local? geração pós-guerra, Qual que é a imediatamente cidade? pós-guerra. Faço 74 anos, meu. E aí você nasceu, qual que é a cidade? Olha, eu nasci em Conselheiro Lafayette, Minas. Agora, quando pergunta de onde eu sou, eu tenho até dificuldade de falar, porque meu pai morou em 17 cidades de Minas. Nossa. Então, você pediu para falar um pouco aqui da minha história, eu já vou começar, porque engata nisso aí. Eu sou o 12º filho de uma família de 16. Né? E a interessante é que eu nasci padre, porque minha mãe teve uma gravidez muito acidental, o médico queria que ela abortasse, o padre disse, não, vai nascer, o homem vai chamar Antônio e vai ser padre. Então, eu nasci padre. Com 10 anos, eu já fui para o convento, já fui para o seminário. E o seminário que eu fui foi para Guaxupé, em Minas. Não sei se vocês conhecem a cidade de Guaxupé. Isso. Pois bem. Então, nesse intermédio, meu pai foi morar numa cidade chamada São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso. Depois ele foi acabar no início da Uzi Minas. Quando começou a Uzi Minas, meu pai foi para Coronel Fabriciano, que era a cidade que eu ali, onde tem a Cecília, Coronel Fabriciano, e Ipatinga. Então, no início da Uzi Minas, meu pai foi para lá, e eu saí do seminário e fui para Coronel Fabriciano, Uzi Minas também. E aos 15 anos de idade, eu fui apontador de obra na Uzi Minas. Mas eu tive uma certa dificuldade de sair do seminário, primeiro porque
Minha mãe era uma pessoa fantástica. Eu acho que eu até te dei um livro da história dela, está lembrado? Posso acender um cigarro aqui? Pode, tá bom. Então, Sinta-se eu em sei casa. que eu fui para Uzi de Minas, por lá eu fiz o científico até o 3º ano. Meus irmãos tinham um comércio lá, queria que eu ficasse lá no comércio, eu falei, não, eu quero ser engenheiro. Como eu não vou ser padre, eu quero ser engenheiro. E aí tive muitas dificuldades para poder sair de lá. De lá eu saí, fui para Belo Horizonte, tive uma rápida passagem por São Paulo com uma mercearia que meu irmão teve lá, isso por volta de 64. E eu acabei indo para Belo Horizonte. Quando eu terminei o científico, eu saí de Belo Horizonte e fui dar aula no colégio em Dom Silvério. Meu pai estava morando em Dom Silvério, uma cidadezinha que tem aí. Bom, e lá eu não tive nem condições de fazer vestibular na época, que não tinha condições mesmo, nem de sobrevivência. Acabei saindo de Dom Silvério, prestei uma seleção no Banco da Lavoura do Estado de Minas Gerais, por lá eu trabalhei 2 anos e meio. Foi onde eu passei no vestibular. Passei no vestibular na PUC. Então, eu, como bancário, eu fiz o 1º ano de engenharia, mas com muita dificuldade. Aí eu consegui uma bolsa de estudo da Vale do Rio Doce. Quando eu fui para Ouro Preto. Eu fui talvez o primeiro, ou se não, um dos primeiros alunos a serem transferidos para Ouro Preto, de uma faculdade para Ouro Preto. Na época havia assim, vocês falam de bullying, se fosse como é hoje, eu podia entrar na justiça contra meus colegas lá, porque eu sofri bullying de tudo que foi jeito, porque eu não tinha feito vestibular em Ouro Preto. E na minha época tinha 2 colegas nossos aí, eu e o Galeno. Galeno hoje está em Araguari, né, de Araguari. Então eu sofri toda espécie por não ter feito vestibular no Ouro Preto. E interessante, eu estou contando essa história, interessante que foi o seguinte, então eu fiz o 1º ano de engenharia em Belo Horizonte e fui para o 2º ano. Só quando eu cheguei lá no 2º ano, não tinha alunos do 2º ano, porque o Walter Dornelas e o Cristiano deu pau geral. Então, só tinha 3 alunos que tinham passado do 1º para o 2º. Então, eu cheguei, aí foi feito na época, o diretor da escola era o Pinheiro, que é pai do Manga Rosa, pai do Manga Rosa, esse que faleceu agora, o irmão dele, Reinaldo Pinheiro. Certo? E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram a disciplina de química e física e passaram para o 2º ano, porque senão não ia ter aluno. Então, no 2º ano, eu passei a cursar o 2º ano com, inclusive, os maiores professores nós tivemos, pelo Luiz Carlos Boa Praça, né? Pelo Luiz Carlos de Assis Moreira, que foi um grande professor, né? Para fazer mecânica racional e tudo mais. Então, eu tinha por obrigação de mostrar que eu era bom. E eu realmente ferrei para caralho. Ferrei muito. E eu não sei se eu estou prolongando, mas eu vou continuar para a gente poder... Não, pode. E aí, o que aconteceu nesse ano? Aconteceu também que o Jabas Passarinho, que era o ministro da Educação na época, dobrou as vagas por decreto nas escolas. E a gente sabe muito bem como é que é esse negócio da escola. Eu fui professor há quase 30 anos na universidade, eu sei. Certo? Tem uma capacidade instalada enorme, mas, enfim, eu não vou dizer que os professores não querem dar aula, porque fica muito, muito chato, mas eles não queriam aceitar aluno, então ele dobrou por decretou.
Então, estava chegando alunos de toda a ordem em Ouro Preto, e não tinha república, não tinha lugar para ficar. E, na época, a Escola de Minas, ela gozava de um privilégio muito grande, porque, como não existia universidade de Ouro Preto, a escola parece que era agregada à universidade lá no Rio, tinha muita verba e tinha muitos convênios com os Minas e tudo mais. Não faltava dinheiro, não faltava dinheiro. Aí a escola começou a comprar casas e transformar casas em república. E, assim como a Purgatório, a, Canal. e que me lembra Purgatório, Não Sem Rumo e ali na Paraná, ali, aquelas 3 casas. E a maior de todas era Aquários. Era uma casa enorme e ninguém acreditava que pudesse transformar um edifício daquele em república, porque uma república com 30 quartos, vai virar uma bagunça isso aí. O fato é que eu estava morando de xepa com meu amigo que eu encontrei aí, que vivo com ele até hoje, que é o Teófilo, né? O tio Fim, que é o maior violeiro aí da época. Passando em frente à escola, aliás, à casa, e a gente sem lugar de ficar, falou assim, vamos invadir isso aí? Vamos invadir essa casa? Eu falei, eu topo invadir, só com uma condição. Nós vamos lá no Pinheiro, que era o diretor, vamos falar com ele que a gente não tem lugar de morar, e que se ele falar comigo conosco que não vai arrumar um lugar para nós, nós vamos invadir. Só que a escola já, de uma certa forma, depois que eu fui verificar, ela já estava meio invadida, porque estava morando aí o Brandão e o Bom Tempo. Ivan Bom Tempo faleceu, né? Bom, mas aí nós fomos no Pinheiro, e o Pinheiro, depois de muita insistência, inclusive alegando que nós éramos colegas do Manga Rosa, que é o Reinaldo, e se fosse o filho dele que tivesse na condição nossa, como é que ele ia fazer? Não, vou mandar arrumar um quarto para vocês dois lá. E arrumou um quarto para nós, mandou um bilhete para o mestre de obra. A casa não tinha nem esquadria ainda, estava na fase, estava rebocada só, estava na fase de reboco, e nós entramos para ir dentro do quarto. Isso foi quando, Campolina? Qual a data? Fevereiro de 70. E os outros já estavam um pouco antes, talvez em 69. Olha, essa questão aí, eu garanto para vocês que essa data de fundação da Aquários não é a data certa. A data que eles consideram a fundação da Aquários foi quando a universidade comprou a casa. Uhum. Porque a data de início da República foi fevereiro de 70. Em que nós chegamos lá, poucos dias, chegou eu e Teófilo, e estava lá o Brandão e o Bom Tempo, e foi aí que nós começamos a República. Então, a Aquários, de fato, ela foi ocupada em fevereiro de 70. Mesmo não tendo outros moradores lá. Fala assim, a grande maioria foi em 70, vamos chamar assim. Não, a grande maioria não, a totalidade. A totalidade dos moradores foi em 70. A República não foi ocupada em 69. Ela estava foi quando foi adquirida a casa e foi quando entrou em obra. Percebe? Que eu cheguei transferido e foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu já contei essa história, inclusive consta no livro, acho que você fez, ou no livro Estudantes de Ouro Preto, em que o pessoal que já estava lá, ou melhor, como eu cheguei no segundo ano, o pessoal que tinha entrado em 69 estava solto, estava com uma dificuldade enorme. E foi exatamente o pessoal que não conseguiu república, não conseguiu onde morar. Aí o que os malas aí da época falaram? Eram os deserdados. Como é que chama? Os desgarrados. Não é. Porque como tinha havido aquele sequestro do embaixador. Os exilados. Os exilados.
Aí deslizado não é o termo, não. Eu estou tentando lembrar o termo que era usado na época, mas... Deportados, que o senhor falou em 2019. Hein? Deportados. Os deportados, exatamente. Porque os caras que foram anistiar, que trocaram com embaixadores, foram deportados para a Argélia. Então, eles botaram o pedido na República de Argélia. Entende? Botaram o pedido na Argélia, mas na primeira reunião que houve, que a gente pensava que não ia conseguir organizar de jeito nenhum, certo? Estava lá, aí quando começou já estava o Zé Wilson, o Calango, o Milon, eu sei que eram 13 da nossa turma, isso aqui, em 73, 13 colegas nossos eram da Aquário. O senhor consegue fazer um esforço para lembrar quem estava nessa reunião? Aí eu estou dizendo para você, estava eu, Teófilo, Zé Wilson, Milon, Norival, Calango, que tinha entrado com o pessoal de 69, mas perdeu, o Silvio Benedito, lá de Mato Grosso, que faleceu, Quinquinha, lá de Tabapuana, que faleceu também. Brandão, Bom Tempo, que já estava lá, né, quando nós chegamos. Rapaz, lembrar de 30 é muito difícil, mas se for o caso, com um pouco de esforço aí, eu posso lembrar, sim. Certo? Quem mais? Luiz Romano Russo. O Russo foi uma pessoa muito interessante, porque ele passou no vestibular assim como um dos primeiros lugares. Mas ele virou hippie. Todo mundo tinha a câmera, tinha um couro de boi que ele sentava e ele influenciou todo mundo. Na época tinha o Hermann Hesse, com Demian, aqueles livros que ele... como chama? O das contas de vidro. Eu sei que, na época, a influência era muito grande, o Russo exerceu uma influência muito grande em cima da turma. Mas o fato é que, na primeira reunião, e eu fui o primeiro presidente, eles fizeram o primeiro presidente, e aí nós falamos, foi até a sugestão, não foi minha, assim, propriamente, foi mais do Bom Tempo. Vamos fazer o seguinte, em vez de chamar a República dos Deportados, República de Argélia, vamos chamar a República dos Novos Tempos. Vai ser a República mais democrática de Ouro Preto, Aquário. E estava na época, não é? Da época falava que a era de Aquários, aí estava estourando as boates. Aquários, Aquários. E aí, o interessante é que os deportados, como todo mundo estava ávido por uma convivência e todo mundo sabia da tradição das repúblicas, foi uma maravilha. Constituímos a república, foi uma convivência muito pacífica, muito boa, muito tranquila, sabe? Você não imagino que saudade eu tenho o que eu, particularmente, que era seminarista, bancário e escoteiro, eu fui chefe escoteiro, eu mudei, a minha vida mudou. Mudou porque eu comecei a viver aquela coisa de Ouro Preto e aquela movimentação, festival de inverno e tudo mais. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida de uma forma fantástica, porque eu tinha que superar aquela questão que eu falei, que vocês chamam de bullying, certo? Eu tive que superar e a convivência ali é a convivência que eu acho que tem na República. O cara não pode estourar, o cara não pode escrotear, certo? E aí, rapaz, foi maravilha.
foi uma beleza a convivência na República. Tá? O Russo não terminou o curso. O terceiro ano ele debandou. Tem o Evaldo também foi da República. O Matipó, os dois, aliás, os dois. Tinha o Binha também. Enfim, foram 30. No primeiro ano de Constituição da República, foram 30 moradores. Seu Campolino, desculpa só interromper, para manter no sentido que o senhor está falando, eu queria perguntar para o senhor, quando você foi para morar lá em 70, se você se lembra como era a estrutura física da casa e em quanto tempo vocês moraram lá durante as obras. E como e se já existia o barracão de bar, sabe onde a gente chama de barracão hoje em dia? Aqueles 10 quartos lá embaixo. Pois é, aquilo veio depois. Aquilo já tinha feito a estrutura, estava formando aqueles banheiros que tem ali de bar, certo? Então, a convivência nossa lá foi maravilhosa. Maravilhosa mesmo. O Campolina, teria como você falar como foram os primeiros dias da República, assim? Como que foi, assim? O cara chegava lá, tinha cozinha, dividia as despesas, como foi? Foi na primeira reunião nós já estabelecemos, né? Certo? Compramos uma mesa, que era uma mesa enorme que tinha, eu ainda não sei se ainda tem, certo? E depois o Brandão montou um estúdio de fotografia lá no fundo, e depois nós montamos a boate. A boate foi montada logo em seguida. A boate da Aquários. Entende? O porão devia ser um porão todo bagunçado, né? Olha, eu sinceramente, eu acho que era muito organizado. Era. Era muito organizado. Então, E aí a primeira comadre, e a única comadre que eu lembro foi a Maria. Foi até interessante o fato que eu falei, Maria, você vai trabalhar aqui na República, mas você não pode se envolver com ninguém. E se você envolver com alguém aqui, você não vai dar conta de trabalhar. Ela trabalhou uns 2 anos aí, certo? Até que o marido dela percebeu qualquer coisa e chegou lá e deu um brabo danado e tirou a Maria. No dia seguinte, todo mundo falava assim, olha, eu me envolvi com a Maria. Olha, eu sei que todo mundo, ou quase a maioria, tinha envolvido com a Maria, menos eu que falei com ela que não podia. E era assim, sabe? O Teófilo tem até uma música que ele fala a respeito dessa situação, sabe? E eu acho que com o Teófilo vocês vão ver que nós criamos o primeiro hino da República Aquários, né? O primeiro hino da República Aquários, que foi o Teófilo que compôs, ele tinha o Quinquinha, que o Joaquim lá de São Borges do Tabapuana, que foi o que levou as meninas lá para a República, lá da... O Quinquinha, ele amarrava uns fogaréu horrorosos, sabe? E aí ele entrava na República chutando a porta e falando aqui, que o liderou, né? Então, o hino da República começa com esse aqui sempre há lugar, República melhor não há, já contamos com um batalhão, índios, escoteiros e malões, a verdade sempre é essa, nessa casa tudo é festa, sou do norte, sou do sul, sou do leste, sou do oeste, sou brasileiro, fui artista, vendedor, fui lojista, comprador, já trabalhei o ano inteiro, hoje estou a me formar,
Adeus, Ouro Preto, adeus. Adeus, escola de Minas, adeus, meninas. Esse foi o primeiro hino da República, certo? Que foi composto lá. E me lembro muito bem das primeiras seleções que houveram dos bichos, né, que estavam chegando. Era uma coisa interessante, né? Porque o maior trote que eu já vi foi feito lá na República, que a gente estava no bar e o Calango, não sei se vocês conhecem o Calango. O Calango, hoje, ele está em Araguaína. Ele foi até candidato a deputado lá, o vereador. O Calango era uma personalidade, né? A gente estava aí no boteco, aquele boteco, quando vai subir a rua direita, um boteco que tinha direita, não lembro mais, não sei se ainda existe. A gente estava lá e tinha 5 bichos pretendendo a República. E aí nós começamos aquela viola ali e chegou o Padilha. Padilha era um colega nosso não sei de qual república que ele era. Ele foi chegando lá e a gente virou para os bichos e falou assim: olha, chegou aí o professor Altamiro Tibiriçá Dias. Vocês ficam uma coisa, porque se vocês derem um golo para ele, se tomar com ele passa vocês. Ele era professor de cálculo. Sabe? Aí os bichos se entrosaram com o Padilha foi dando aquela corda e a coisa foi crescendo. Foi crescendo até que o Calango chegou e virou o Padilha e falou assim: o senhor é um professor de você me deu pau, você é um safado sem vergonha. Aí o Padilha, isso sem programar, essas coisas foram acontecendo. O Padilha falou: vai, calma aí, eu estou sendo subornado aqui por uns alunos que estão dizendo que eu vou passar. E aí ficou aquele clima horroroso, porque eles pensaram que ele era o Altamiro Tibiriçá Dias e aí ele havia aquele caso de suborno. Na época eu estava no DEC, que era o centro acadêmico, eu fui lá, bati uma carta para cada um dos bichos, dizendo que, em função do suborno que os bichos estavam querendo fazer em cima do professor Altamiro Tibiriçá, nós íamos mandar um professor para fazer o depoimento dos bichos. E aí, quando foi no dia seguinte, chega lá o Galeno com um gravador e falou: eu trouxe esse gravador aqui. Mas os bichos ficaram de tal jeito. Eu lembro, tem um aluno sério da República chamado Mirto Realino de Paula. Eu lembro que ele falou assim. Aí ele falou assim: o melhor é eu pegar o depoimento de cada um. E foi pegando o depoimento de cada um. Eu não sei, essa fita deve ter perdido por aí, eu não sei. Aí ele falou assim: eu sou o Mirto Realino de Paula, estou chegando aqui, meu pai... Aí o cara falou assim: eu acho que é melhor vocês contratarem um advogado para defender vocês. Não tenho condições de contratar um advogado. Eu sei que essa história foi crescendo de tal forma que os bichos ficaram de tal jeito. E no final da história, acumulou o seguinte: escrevemos lá, tinha um painel na República, tinha um painel, certa gente falou assim: é o Paulo, o Milton Realino, não lembro mais dos outros 3. Nós queremos dizer que o professor Altamiro Tibiriçá nada mais é do que o nosso colega Padilha, o Galeno é nosso colega. Então, nós queremos dizer que o fulano, fulano e fulano, a partir de hoje, fazem parte da República Aquática. Mas foi assim um trote que durou e nós tivemos que dar uma fim, porque os bichos estavam Opa! Vou botar aqui. É a minha neta chegando aqui. É minha neta. Certo? Então, que eu me lembro de trote, esse aí foi histórico. Tinha também um outro cara que chegou aí, chamado Zé Fernando Coura. Zé Fernando Coura é de Dom Silvério. Ele foi
eu acho que presidente, ou é presidente do NPM, é um cara hoje está muito bem postado, ele trabalhou na CESICA. O pai do Fernando Cura é o Duia, chamava Duia. Ele foi o cara que instalou a primeira transmissão de TV em Lúcio Velho, quando eu era professor lá. E eu fui professor de matemática dele lá em Lúcio Velho. Aí o Duia chega lá na República e me entrega o Cura, fala, ó, eu trouxe esse menino aqui para você tomar conta dele para mim. Aí falei, tá bom, então entra para cá. E você não tinha nem feito vestibular ainda. Entra para cá, botei no meu quarto, tá certo? E aí ele passou e eu perguntei para ele assim, bicho, qual é o curso que você vai fazer? Ele falou, eu quero fazer metalurgia. Eu falei, metalurgia? Você está doido, rapaz? Você vai fazer essa movimentação toda para depois vestir um macacão e trabalhar nas minas? Você vai fazer engenharia civil. Aí chegou no trote, certo? Ele subiu lá e tinha o padrinho, me chamaram. Eu falei, bicho, o que é que você vai ser? Eu vou ser metalúrgico, eu quero fazer metalurgia. Eu falei, então você é bom que você já vai acostumando. Está aqui esse capacete e está aqui essa bola de aço para você já ir acostumando com o seu... Entreguei para ele uma bola de 10 quilos, porque ele ficou carregando essa bola enquanto perdurou o trote. Certo? Esse foi um dos outros trotes que... E aí, quando eu saía da República e ia para Belo Horizonte namorar, ele chutava a porta do meu quarto, falava assim, Campolina, filho da puta, imperialista Yankee, quando você voltar eu vou te quebrar o pau. Aí chegava para me contar para você como é que é mesmo. Né? E assim, quer dizer, que eu me lembro, esse trote, foi. Agora, emendando, a República tinha um senhor time de futebol, né? Um senhor time. Futebol de salão, né? E a República foi campeã diversas vezes aí e tal. A República foi se formando de uma forma bastante agradável. Isso até 73, Campolina? De 70 a 73. Esse episódio do Cora, eu acho que foi no início de 72. Tá. Chegou. 72. Porque eu conheci a minha esposa no dia 21 de abril de 71, aí em Ouro Preto. Sabe outra figura também que tinha na República? O Pinga. O Pinga mora em Astolfo Dutra. Ele é primo do Zé Wilson. O Pinga era assim, uma sumidade. Era o melhor aluno da turma. Era uma sumidade. Tá? E tem um episódio interessante também com o Pinga, que foi o seguinte: o Teófilo era um violeiro de primeira. Na época tinha o Teófilo e tinha o João Bosco, que eram os violeiros de Ouro Preto. O Teófilo chega na República e fala assim, olha só a música que eu compus aqui, ó, acabei de compor. E aí pegou o violão, um dia ele chegou tão diferente do céu, que era a valsinha do Chico. Aí o filho comprou, gente, mas que música, que coisa maravilhosa. E durante muito tempo a República achou que a valsinha era uma composição do Teófilo. Tá? Então, histórias tem demais. Tem muitas histórias. Seu Campolina, o senhor comentou que você foi o primeiro presidente da República. Na época, quais eram as atribuições do presidente? Era organização total. Era fazer a contabilidade, fazer as coisas. Eu até não sei se antes de mim, quando começou, antes de ser feita essa reunião da Quadra, se o Bom Tempo participou. Eu não sei exatamente. Mas o que eu me lembro, de eleição assim, fui eu. Mas você pode, não sei se você lembra, mas quais eram os gastos e as coisas, os custos fixos que eram rateados entre todo mundo? Se a Escola de Minas ajudava com alguma coisa, água, luz? Eu acho que água e luz, sim. Mas, por exemplo, a gente tinha permanentemente uma garrafa de cachaça em cima da mesa.
certo? E era muito barato. Era muito barato. Sabe? O remop na época era, sei lá, era alguma coisa em torno de R$ 1,50. E tinha o café da manhã no remop, né? Tinha o café da manhã, tinha o almoço, certo? Era muito barato. Certo? Eu que tinha uma bolsa de estudo, eu era privilegiado, mas tinha... Na verdade, o pessoal que ia para o Preto era o pessoal do interior, né? E do interior que foi para o Preto, que eu me lembro muito bem, foi o Zé Tropeiro. O nome dele... Ele chegou na porta da República e perguntando se eu sabia que quando o pessoal saía de férias, se ele podia emprestar o quarto para poder estudar para o vestibular. Eu falei, entra para cá, aqui está seu quarto. Aí ele veio de Santa Bárbara do Tugúrio. Santa Bárbara do Tugúrio é uma cidadezinha que tem ali, indo para Leopoldina, ali perto, ali, certo? E aí ele levou o apelido de Zé Tropeiro. E aí ele era assim, muito bonitinho e muito bom de bola. Fui logo pegando o primeiro time na Harden. Ele era arco direito, seria, sei lá, arco direito, que seria hoje o lateral direito, né? E aí ele pegou o primeiro time da escola e começou a namorar uma menina que todo mundo vivia de um nela, que era filho do Bonifácio, que era o poeta em Ouro Preto. E aí a gente fraga, o Zé Tropeiro escrevendo uma carta para a mãe dele, cujos termos eram os seguintes: mamãe, passei na escola de Minas, estou morando na República Aquários, jogando no primeiro time da Adem e namorando a filha do popular Bonifácio. Que mais que eu quero na vida, mamãe? Isso foi, isso foi por quadro, a gente sabe disso há muito tempo. Muito tempo, quando foi o centenário da escola, lá no restaurante Marília, eu estava lá no restaurante Marília quando chegou o Zé Tropeiro já casado com a menina. Aí eu subi isso da mesa e dei... Mãe, meninos, espera aí, tem um chamado aqui. Ô, Rafael, espera aí. Ô, trouxa, tu vai ficar por aí? Hein? Tô sim, tô sim. Eu vou só dar uma saidinha aqui, eu já volto. Combinado. Rafael! Eu tô aqui falando. Que é doida?
comprar as coisas para nós levar lá na roça. Então, coisas para nós comer lá na roça. Agora eu acho que eu completei a Otávio, eu preciso de uma coisa que tem. Aí, agora voltou aqui, porque saiu. Eu já estou indo caminhando aqui lá no começo. Tá, vocês estão vendo aí? Estamos sim, Capulino. Tive que pedir ajuda aqui ao Rafael aqui. Mas então, continuemos. Continuamos. Eu vou só pedir aos senhores para usar a câmera na lateral, horizontal, para a gente poder ter uma imagem boa para o futuro documentário, para aparecer na TV. Não, já tá no... Eu dei uma saidinha ali, já voltei. Vocês estão me vendo aí? Tô. Agora, sim, sim. O Lucas está fora. Tá me vendo? Tô. Aí, agora entrou. Beleza. Isso. Tá. Então, vamos em frente. Pronto. Tá vendo? Isso. Jaca, pode falar, meu. Uai, vamos adiantar um pouquinho. Por exemplo, trote na República. Tinha, na época, algum tipo de trote, assim... Porque existia o trote do Caim, né? Que era aquele batizado lá, aquele negócio todo. Mas na sua época começou alguma coisa de ter plaquinha, de cortar cabelo de bicho, de inaugurar quadrinho, de... Essas coisas que tem hoje, né? Ou não? Tinha o trote muito intenso. Era 40 dias, segundo dizia. Dentro da Então, tinha a placa com o nome do bicho, cabelo cortado, tinha uma escala de bicho para servir os veteranos no remoque. Eles falavam que se o veterano estivesse subindo aí a rua direita, no passeio, o bicho tinha que mudar de lado. Mas era um trote muito ingênuo, não é um trote como é hoje. E vou dizer para você uma coisa, o bicho que não levava trote, ele ficava frustrado, porque o trote era realmente um debut perto da turma aí, e que é onde eles debutavam na escola. Eu me lembro muito bem, eu gostava muito. Tinha na época, o diretor do centro acadêmico aí chamava Lula, ele foi até presidente do CONF aqui, ele foi, acho que foi deputado por Alagoas ou por Sergipe, não sei. E tinha um bicho chamado Piau, que era assim, de 1,5 metro, mas era brabo que nem o capeta. Aí o Lula chegou no restaurante, Piau, traz a minha bandeja. Piau, traz o meu leite, traz a minha goiabada. Piau, traz um palito. Agora palita meus dentes. Na hora que ele fez assim, ele levou a mão na copa e falou assim, o palito, mas é na faca. Então, assim... E pinga para bicho, essas coisas assim, tipo... Bicho tomar pinga, fora ou dentro da República? Olha, para mim, como eu tomava pinga demais, mas não era obrigado, não. Não obrigava ninguém a beber, não. Eu me lembro, não. Certo? Eu não me lembro, não. Agora, tinha algum Miss Bicho, o bicho desfilar lá no Caém? Como que era? Sim. Tinha, porque colocava todos os veteranos ali no Caém, tinha um tablado,
E o bicho subia lá, e lá ele recebia o batismo. Tinha um padrinho, recebia a placa com o apelido, tá certo? Se não tivesse o cabelo cortado, cortava ali. E aí era como se fosse um batismo dele. Tinha um batismo dele. E eu não recebi porque eu cheguei depois. Sim. Mas você sabe, lembra assim, qual foi o primeiro da República que foi batizado? Ah, Ou... não lembro, não. Acho que. Peraí. Não lembro, não. Porque foi. Eu acho que foi os Matipó. Eu acho que foi um desses Matipó aí. Ou Binha, ou um desses aí. E a procura pela casa? Era grande, assim, depois que vocês entraram? Ou teve a lotação total, mas o povo sempre procurava uma vaga, dar um jeitinho? Demais. Demais da conta. E conforme eu te falei, que tinha dobrado as vagas por decreto, certo? Então havia muita procura. Muita procura. Eu não estou O te falando vestiário que era classificador. esse trote que eu te falei, foram 5 bichos que chegaram de uma vez na República, Uhum. certo? Então teve, ó, eu estou te falando aí desses 5 aí, que um deles era o Milton Realino, teve o Cora, né? Ah, O Cora, eu te contei o caso dele, que eu me lembro mais disso. Ah, o Tonho também, o Tonho que veio lá de Patos de Minas, que é um grande calculista, que veio também depois, certo? Que eu me lembro assim. Mas completou, né, praticamente no primeiro ano, e a turma grande que saiu foi a nossa, né, 73. agora, só outra coisa. Não, Lucas, só outra coisa. Formatura, chegou a ter alguma dentro da República? Tipo assim, alguma Eu festa não de entendi o que você formatura dentro da falou. República na sua época? Ou Teve o algum quê? 12, comemoração, algum carnaval, comemoração? Não, não havia isso, não. Vinha o 12. O 12, Nossa Senhora, o 12 era uma festa e tanto. Ah, então Mas o 12 existia. tinha outra característica, porque como o acesso a Ouro Preto era diferente do que é hoje, né? Certo? O acesso era diferente, as distâncias eram maiores, né? Hoje, Ouro Preto virou uma extensão de Belo Horizonte, né? Então, o 12, de fato, era... E no caso da Aquários, não tinha quase nenhum formando, Uhum. certo? Como foi constituído, não tinha. Então, Não tinha o 12 ex-aluno. era festa de ex-aluno, mas Aquários não havia muito, porque não tinha ainda ex-alunos. E o Entendeu? festival de inverno, assim, vocês hospedavam o pessoal, cobravam a Ah, taxa, como que era? hospedava, porque na época o Festival de Inverno acontecia em julho, era quando o pessoal saía. Uhum. Rapaz, você não tem ideia que maravilha que era o Festival de Inverno. Eu, pelo menos, não saía de Ouro Preto no Festival de Inverno, eu ficava lá, certo? E a gente, olha, a gente convivia ali com o Milton Nascimento, Chico Buarque fez um show, foi muito falado na época, em que ele saiu de lá, que eles acho que abordavam lá, porque ele cantou aquela música. Vê-se na vida quem diz sim, se te der o corpo, diz que sim, torce mais o corpo. Se me enche a barriga, competir não briga, nem por isso, for pra briga, ganha bem para mim. Então tinha. Eles falam muito da repressão da época. Eu, particularmente, não senti muito isso. Repressão na época por causa Tinha, sim. Me lembro, por exemplo, que uma ocasião, não sei por que motivo foi, que chegou a polícia na porta da República e nós nos portamos na porta da República e falamos, aqui não entra. Aqui é patrimônio federal, certo? Parece que eles queriam pegar alguém. Eu me lembro, assim. E lembro também de um caso muito interessante, que no dia 21 de abril,
o governo de Minas transfere o governo de Minas para Ouro Preto. Certo? E na cerimônia de 21 de abril de 70, foi de 70, foi de 70, tinha um aluno de Ponte Nova, de Ponte Nova. E aí a milicada lá, ali, na cerimônia, ele subiu ali naquela janela do Caém e gritou assim: ô, milicada, filho da puta, vá tomar no cu! E, ó, vazou para dentro da boate que tinha no fundo do Caém. E aí foi igual formiga atrás dele lá. Eles prenderam uns alunos e tal, coisa. E esse rapaz sumiu. Eu nunca mais vi falar desse rapaz. Certo? Mas, assim, em termos de coisa que eu sei, foi isso. Sobre esse aspecto que você comentou, de lotação máxima da casa, como que era a divisão dos quartos? Tinham quartos individuais, algumas pessoas dividiam quartos, como que era isso? Olha, eu acho que tinha 3 ou 4 quartos que eram em comum, o resto era tudo individual. O Quinquim ocupou o primeiro quarto ali que tem à direita, à esquerda de quem vai, ali naquele corredor. Era o Quinquinha, depois eu, depois o Teófilo. O Zé Wilson ocupou o quarto onde é hoje a sala, aquela sala que vocês põem aqui no painel. O Norival ocupou a parte de cima, que foi aquele quarto lá de cima. A ocupação foi nesse sentido. Tinha 3 quartos, 4 quartos, em que era comum. O resto era tudo individual, porque os quartos também são pequenos, né? Comum que você fala era o de uso comum que as pessoas todas usavam para fins de sociabilidade, nesse sentido. Não, o comum que eu falo era o namorador, onde ficava 2 ou 3. Ah, tá, entendi. A parte comum, a área comum da casa era lá embaixo, na cozinha. E tinha a famosa mesa do pife. O cara botava a cara lá para falar: olha o pife! Aí descia todo mundo para ocupar a mesa para jogar pife. E ele falava direto. E o Beira lá embaixo? Jogava bola lá naquela... Ah! É muito engraçado. Porque é o seguinte, aquele campo ele foi feito, ele foi inaugurado quando foi inaugurado o Beira-Rio, lá em Porto Alegre. Então, como chamava lá de Beira-Rio, chamaram o campo de Beira-Bosta, porque era do lado ali era o Beira-Bostinha, certo? Beira-Bostinha. Então, era o campo de ranca da República. Das repúblicas, né? Porque ali tinha Nelson Rumo, tinha o Purgatório, certo? Ali do lado, era o Beira-Bostinha. Ficou famoso, Beira-Bostinha. Durante a época, era o trem que pegava feio lá, né? Na época de 70, o Brasil estava no auge do futebol, né? Eu me lembro, é isso aí. Pode falar, Lucas. O senhor lembra quando foi a primeira cerimônia de formatura? Ou se foi a sua, ou de quem que foi o primeiro formando? Foi Evandro Bom Tempo. Primeira 72. formatura foi Evandro Bom Tempo. 72, né? 72. Teve o Brandão, mas o Brandão ele era e não era. Inclusive, foi um cara... O Brandão, ele virou professor da universidade, né? Mas era um cara assim muito... Ele não participava muito. Certo? Não, e teve o William também. O William. Juqueri, né? O William também, Eu acho que foi no mesmo ano do Bom Tempo. E eles fizeram cerimônias na casa, algum tipo de Não. comemoração? Não, na formatura não. Fizemos na nossa formatura. Nossa formatura foi fantástica, beleza. Formou você e quem ao mesmo tempo nessa formatura fantástica? Conforme eu disse para você,
É, deixa eu... Ó, era eu, Teófilo, Pinga, Silvio Benedito, Miron, Norival, Evaldo, o Russo não formou aí, né, cara? Ele saiu fora antes. Ah, Botiô, que era doido varrido. Botiô. Que eu me lembro é só. Pode ser que tenha algum aí. Eu posso até olhar no meu álbum aqui para ver se quem é que estava lá. Mas a maioria era civil. Mas se você tiver umas fotos, depois manda pra gente. Tira foto da Foto? foto. Se você tiver algumas fotos, manda pra gente. Tira foto do Foto do celular, pessoal que manda. formou? Espera aí, deixa eu ver aqui. Não precisa ser agora, não. Eu falo depois. Não, eu mando para vocês aí. Eu tiro aqui a foto de quem formou na minha época e mando para vocês. É, o foto de República. Eu Agora, tenho outra álbum. coisa, Campolino, só pra gente não Olha, da perder. República eu não tenho foto de nada. Ah, não tem. Não, da República não. Eu tenho Não, mas foto pode meu ser da formatura. É. Agora, ô, Campolina, o bicho, ele batalhava vaga, como que era selecionado a pessoa Uai, para morar e como que ela era escolhida? Tinha uma reunião de escolha, como que era esse negócio? da mesma forma como se fazia em todas as repúblicas. Era uma reunião, tinha que ser unânime. Se alguém falasse que não queria, não queria. Certo? Era da mesma forma como se fazia em toda e qualquer república. Então era Eu aquela não me escolha lembro, padrão. sim, de veto. Teve, mas eu não me lembro bem. Mas era a seleção mesmo. Estou te falando como é que foi a seleção dos primeiros aí, que foi o trote que nós demos para que os caras engoliram corda aí durante quase uma semana, achando que eles iam ser jubilados, porque tentaram subornar o Altamiro Tibiriçá Dias, que na verdade era o Padilha, nosso colega. Era isso. E apelido, já existia assim, desde o início, cada um pôs o Desde o apelido. início. Desde o início. O Teófilo, por exemplo, o apelido dele era Babalu, mas não pegou. Eu não tive apelido. Numa certa época lá, botaram o apelido meu de Sombra. Ele disse que eu ligava para as nativas lá de Ouro Preto, chamando, meu amor, minha querida. Aí ele falava, quem está falando? É o Sombra. E aí teve uma festa aí em Ouro Preto, que todo mundo foi ali para a sacada, na hora que eu desci para subir ali a rua direita, a turma gritou assim, ô Sombra, ô Sombra. Eu fiquei sendo Sombra sem ser. Porque o cara que ligava para as nativas não era eu, não. E a relação com os nativos era muito interessante. Que dizia que quando o cara começava a achar as nativas bonitas, começava a achar que as nativas eram bonitas, estava na hora de ir para casa, passar o fim de semana na cidade. De fato não era verdade, porque vários colegas nossos casaram com nativas. O Emílio, por exemplo, lá da coisa, casou com a Clara. O Manhago, que era da Purgatório, casou com nativa. Mas Muito claro, legal. a coisa era mais leve em relação às outras repúblicas, ou não? Era o quê? Era mais leve, assim, o povo tinha mais liberdade, né? Não tinha aquelas frescuras, tinha república que era exigente mais, tolerava mais o outro. É verdade isso? Verdade absoluta. Verdade absoluta. E tinha uns caras que realmente eram vanguarda nesse aspecto. Um deles que eu falei era o Romano Russo. Era um regime anárquico, mas um regime anárquico que funcionava. Sabe? Então, era liberdade mesmo.
Eu lembro Anarquia organizada. eu lembro que como eu tinha aquela meu lado de seminarista, meu lado de, de, de bancário e tal, a primeira vez que eu tentei reunir a República, lá depois, arrumei a mesa, arrumei a cadeira e chamei a turma. Ah, rapaz, foi cadeira que voava para cima e tal, e não sei o quê. Eu falei, nunca vamos conseguir organizar isso aqui. Sabe? Porque a turma não. Mas no final dava tudo certo. Uma pergunta aí, Eu te Lucas. digo que é o seguinte: realmente era, sempre foi uma república extremamente democrática. Extremamente. Além da escolha dos bichos, que você comentou que era decidida por unanimidade, as outras questões de reunião, como votação de regras e questões de convivência, também eram unanimidade ou era de regime de maioria simples? Não sei. Eu sei que nós não tivemos, inclusive chegamos até a escrever um estatuto, não sei. Não sei. Agora, tinha algum critério assim, ó, para morar na Aquários, a pessoa tem que ser assim, assim? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Era indicação, era aceitação, não tinha nada não me lembro nada disso. Geralmente os bichos, quando chegavam, igual o caso do topeiro, igual o caso do Cora, igual eu estou tentando aqui eu tinha aquele de Peidinho, ele é irmão do Binha, que era três irmãos, todos os três moraram na República. O Binha, o Matipó e o. Porra, o pedido dele era Peidinho. É foda. É do Aires, não sei o que é Aires. Certo? Não tinha assim, não tinha prova. George Aires. Jorge Aires. Mas não é o Jorge Aires, não. Peidinho era outro. Jorge Aires era outro cara. Também lá daquela região lá. Tá. Tem vários irmãos Aires que moraram lá. Exatamente. O Binha, era o Binha, o Matipó e o outro Peidinho, que eu não sei que eram os três irmãos. E o Aires, era do Cinque Aires. Tem o Rafael Aires também, né? Esse não é do meu tempo. Acho que é depois. E qual que é as repúblicas mais chegadas da Aquários, assim, que o pessoal tinha mais contato na época? É não sem rumo, que é aí do lado. Não, que eu me lembro era não. Tem o Lúcio Valério, que é colega nosso de turma, que inclusive está trabalhando comigo aqui junto aqui, certo? Era isso. Eu me lembro era não. Além dos estudantes da Escola de Minas, tinham alguns amigos da República, pessoas de Ouro Preto, assim, que frequentavam muito, que você lembra de ver frequentemente na Demais, República? demais. Tinha. Tinha um cara, não estou tentando lembrar o nome dele, mas nós chegamos até a botar o retrato dele aí. Veio conosco aí durante muito tempo, e ele não era da Escola de Minas, mas ele não fazia curso superior, ele morava aí. Uma figuraça também que do início da República aí é o Pernilongo. Perni. Ah, o Per. Ah, o Perni. Figura mesmo. É o Perni. Tem outro também que é cunhado do Calango, que ficou na escola durante muito tempo. Eu não estou lembrando, talvez você lembre o nome dele. Ele estava aí nos 40 anos, nos 50 anos da República. Nicolau. Nicolau. É. Então, Agora, tradições, assim, o que pode falar que na sua época pode ser considerado uma tradição que foi criada, assim, na Aquários? Olha, isso é próprio da Aquários. Ou não tinha isso? Uma forma de ser, hábitos, condutas próprias dos moradores? conforme eu disse,
um cara que influenciou demais todo mundo foi o Luiz Romano Russo. Então, a República era uma república assim que tinha uma tradição assim muito... Na época tinha os hippies, né? Muito liberal. Muito liberal. Isso mesmo, muito liberal. Isso, Então, a isso de essência... uma certa forma, causava um certo... igual eu te falei, o pessoal queria que a República chamasse República Argélia. Então, essa é a essência da República, né? Hein? A essência da República é isso que você acabou de falar, né? O quê? A essência da República é isso que você acabou de falar. Uma É República isso que eu que acabei de falar. Por aceita. quê? Porque, como era muita gente, todo mundo tinha o espírito de uma boa convivência. Porque, de fato, o pessoal que já estava lá quando foi inaugurada a República, eles foram preteridos nas repúblicas, de vagas na República. Entendeu? Entendi. Você sabe, em Ouro Preto tinha as repúblicas nobres aí, né? Pureza, Consulado e tal. Já era república mais tradicionais, etc, etc, né? Então, a República Aquários era vista como uma república, inicialmente, como a República dos Deportados. Agora, outra coisa, Campolino, na época, para batalhar, você podia batalhar em várias repúblicas, né? Você podia Claro. morar lá. Hein? Na época, você poderia batalhar a vaga em várias repúblicas. Você podia chegar lá, olha, se tiver uma vaga aí sobrando, pois deixa eu morar aí. Ou a pessoa tinha que morar na república para poder Não. batalhar a vaga. Chegava, já ia. Eu não conheço nenhum caso na República Aquários que o cara tenha sido expulso, que o cara tenha saído. Não conheço da minha época. Entendi. Além do que você comentou, da mesa de pife, da galera sentar para jogar um baralho e tal, que outras coisas que faziam parte da rotina da convivência da República? O futebol lá, do campinho lá do Beira Bostinha, né? E a boate que tinha no fundo da República, que era muito frequentada. Tinha também o estúdio de fotografia do Brandão. Até o Brandão achava que ele ia levar as meninas para tirar foto lá, para colocar nas revistas. Ai, ai. Mas é isso aí. Alguma coisa a mais? Reformas teve na época de vocês? Assim, alguma obra, alguma adaptação exclusiva dos moradores? Que nós tenhamos feito, não. Mas que a gente reivindicou junto à universidade, teve. Por exemplo, uma coisa que incomodava muito a gente era aqueles mictórios ali no corredor. Certo? Pô, chegava lá uma pessoa lá, o cara tá mijando naqueles troços ali. Aquilo ali era um negócio horroroso, né? Uma ideia de rico, tem coisa aqui, né? Eu acho que não existe mais, né? Tinha aqueles mictórios ali, sabe? Então, basicamente é isso. Teve sim adaptação daqueles quartos lá de baixo, conforme vocês falaram, né? Foi criado aqueles quartos ali embaixo, ali, né? Aí já não é da época de Foi criado vocês. aquela bateria de banheiros, que ela não existia inicialmente. Depois foram criados. Aquele hall ali, eu acho que hoje serve para festas e tudo ali, foi depois. Além dos quartos da entrada, você chegou a morar em algum outro quarto? Como que foi sua vida? Eu morei só no segundo quarto lá, porque eu vou mandar para vocês um retrato que eu tirei, porque ali tinha uma vista maravilhosa, tem uma vista maravilhosa do São Chico, né? Eu considero aquela vista ali uma das melhores vistas de Ouro Preto. Eu só morei ali. O Teófilo chegou a sair
do terceiro quarto para aquele quarto do corredor, logo perto da escada. O Zé Wilson ocupava o quarto do lado onde é hoje uma sala que vocês fizeram. É isso. Eu acho que vocês deveriam entrevistar também o Teófilo, o Zé Wilson e o Pinga. Com certeza. Você tem o telefone do Teófilo? Não, se puder passar para nós. Eu vou falar com ele, eu vou passar o telefone dele para vocês. O Lucas, vai conversando com o Campolina, eu vou dar um jeito de carregar meu celular. Tá bom. Campolina, depois que você se tornou um ex-aluno, como que você avalia a sua convivência com a República posteriormente? Voltar na casa, os 12 de outubro, porque o senhor já tem dezenas, várias décadas, né, de formando. Como que foi que você avalia esse seu contato de voltar na República, de ser aquariano? Olha, eu acho que esse processo, ele só houve um resgate, de fato, quando eu fiz 25 anos de formado. Até essa data, eu ia a Ouro Preto, passava na República, mas não conhecia mais ninguém e tal. Eu acho que a República Aquários tomou foi um resgate nesses últimos tempos. O período que eu saí de Ouro Preto até por volta dos 25 anos, e depois dos 40 anos, 30 e 40 anos de formado, foi que a gente resgatou a convivência na República. Até então, realmente era praticamente nula. Isso no meu maneira de pensar. Porque houve uma questão que nos atingiu muito, que foi quando foi criada a Universidade de Ouro Preto, e foi quando a escola e a República passou a receber alunos que não eram da Escola de Minas. Isso, de uma certa forma, causou um certo afastamento do pessoal, porque a República era a República da Escola de Minas, República da Engenharia. Inclusive, na época, o primeiro reitor era o Cristóvão Gelado. Certo? Cristóvão, quando aconteceu de criar a Universidade de Ouro Preto, em que a Escola de Minas passou a ser uma unidade da universidade, a escola perdeu muito nesse aspecto. Isso é inegável. É claro que Novo Tempo é universal, certo? Mas causava estranheza, não estou dizendo que causa ainda. O fato de você chegar na República e chegar lá, os alunos não eram os alunos da Escola de Minas, e sim escola de farmácia, escola de nutrição, enfermagem e tal. Isso, de uma certa forma, para nós que éramos da Escola de Minas, foi um pouco... Houve um afastamento aí. Houve um afastamento e houve uma perda também da escola. Que a escola, que era uma escola de excelência, passou a ser uma escola, uma unidade da Universidade Federal de Ouro Preto. Na minha maneira, o que salva a Escola de Minas é, de fato, a tradição e os convênios que a escola tem. Entende? Que é os convênios que tem. Mas você imagina, a Escola de Minas era absolutamente autônoma. Absolutamente autônoma. Sobrava verba. E no período de sessão, a universidade, você vê, os ex-alunos da escola eram o quê? Presidente da Uzi Minas, presidente da Sominas, presidente da Belga Mineira. Então, havia, assim, uma convivência muito grande. E, se você tem uma ideia, quando, na minha formatura, quando eu saí da escola, o diretor da escola era o Geraldo Parreiras. Ele tinha sido indicado para ser governador, ele preferiu ser diretor da escola. Porque o diretor da escola tinha uma força muito grande, o que agregava os ex-alunos de todas principalmente na área de metalurgia em Minas, né?
entendeu? Eu acho que a escola, nesse aspecto, eu não posso dizer exatamente, mas houve assim uma perda da excelência. Eu imagino que a escola de Minas deveria ser como, por exemplo, o LENEC, em Portugal, como o Ferrocarril na Espanha, como a escola de Porto Chaussée na França. E apesar de estar ligado à universidade, como sempre ligou, era uma coisa independente. Percebe? Percebe? Com certeza, entendemos seu ponto. Hein? Com certeza, a gente entende seu ponto. E eu imagino que faz sentido. E os dois últimos 12, principalmente o 12, 50 anos? Como foi ver gente que você não via há muito tempo? Como que foi o contato, as lembranças, as memórias? Como que você avalia o baile, o 12 de 49 anos que você também veio e contou da história da República? Peraí, eu ainda não fiz 50 anos formado, não. Eu vou fazer daqui a, Não, a eu quis 2 dizer anos. 50 anos da República, que teve o Ah, baile. não, foi uma coisa, para mim foi maravilhoso. Foi uma das coisas mais, uma coisa que aconteceu comigo que eu não esqueço. Apesar de eu não ter encontrado, encontrei, por exemplo, com o Teteia, eu esqueci de falar do Teteia, também, do Jefferson Cerqueira, colega nosso também, formado em 73, né? Eu encontrei, o ex-aluno da minha turma que eu encontrei foi ele, nos 50 anos da República. Certo? O Pernilongo também estava aí, o Nicolau, foi da minha época, mas foi muito bom, foi um resgate. Porque a gente tinha uma certa resistência, porque a gente ia aí para participar de qualquer coisa, você não conhecia ninguém. Eu acho que o Otávio, pelo menos, ele fez um trabalho interessantíssimo, viu? De resgate da República Aquários. Eu quero parabenizar ele, porque realmente foi uma coisa muito interessante. Quando ele nos procurou, ele inclusive teve hospedado aqui na minha casa, tá certo? Foi um resgate muito interessante que foi feito da República. Eu acho que isso tem que continuar. É a nossa intenção, né, Jaque, Otávio? É resgatar isso. O Lucas vai ter que meio-dia sair, o Campolina. Aí depois a gente pode fazer a segunda parte em outro momento. Meio-dia já são, e eu também não posso ficar aqui o resto do meu dia aqui com vocês, não. Minha mulher até viajou, não está aqui hoje. E a gente pode marcar outra rodada. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu já estava que não aguentava mais de carregar a faixa do MSN. Você já ouviu falar do MSN? O que é o MSN? Jaca? MSN? O que é MST? Movimento Sem Terra. MSC, Movimento Sem Casa. E eu fundei o MSN, Movimento do Sem Neto. Eu já não estava aguentando que toda a turma, todo mundo com neto, e eu sem neto. E aí, de repente, eu ganhei essa coisa maravilhosa que estava aqui do meu lado, que é a Amanda, e agora nasceu o segundo neto meu, que é o segundo neto, que é o Gabriel. Eu tenho 3 filhos, a Luciana, que é professora universitária, né? E o Rafael, que é advogado, que fez o concurso agora e que vai ser da Polícia Federal, abandonou a empresa, que a gente tinha uma empresa entre eu e ele, e meu filho, Danilo, que é engenheiro. Eu considero o maior engenheiro que eu conheço. E vocês sabem, eu dei aula há quase 30 anos na Universidade de Brasília, né? Assim como o Otávio comentou, eu teria que sair ao meio-dia, mas antes de sair, eu queria que você comentasse para a gente um pouco, Campolino, sobre a sua trajetória pós-formado, como foi sua vida acadêmica, como foi sua vida profissional, porque eu lembro de, em 2019, ter conversado com a sua esposa, a dona Vera, não é dona Vera que ela chama? Dona Vera, Vera Violeta. Isso, Vera Violeta. E ela comentou que você atuou na obra do Banco Central, e eu queria que você pudesse comentar alguma coisa nesse sentido, sobre a sua trajetória profissional e da influência que a República teve na sua vida. Olha,
eu posso te dizer o seguinte, em termos de formação técnica, foi impressionante. Na época, como a gente tinha certeza que ia sair, que ia ser bem-sucedido e que não faltava emprego, certo? A gente chegou a acostumar muito a formação, sabe? A formação que eu obtive, de fato, foram nos estágios que eu fiz. Eu fiz estágio na Menos, em barragem, eu fiz na Fundação João Pinheiro. Então, a escola, na minha época, ela tinha um básico fantástico. O cara que passasse pelos 3 primeiros anos pela Escola de Minas, o 4º, 5º ano era fichinha, sabe? Então, assim, dava uma certa insegurança a gente começar, porque quando eu cheguei aqui, na verdade, eu saí da escola e fui chamado para os Minas, porque eu tinha irmãos que trabalhavam nas Minas. Eu falei, de jeito nenhum que eu vou voltar para cá. Vestir um macacão e trabalhar na coisa. Eu vou para Brasília. Aí nós viemos para Brasília, eu, o Dilson Cordeiro, que hoje é um dos maiores criadores de gado aqui do Centro-Oeste, eu, o Dilson Cordeiro, o Zé Wilson, que era da República, e o Parteira, que é uma das maiores figuras que tinha na nossa turma aí. Então, nós chegamos e já fomos logo encaixando nos empregos. Né? A primeira obra que eu até entrei aqui na época, na CAESB, que é a Companhia de Água e Esgoto aqui. Encontrei com um ex-aluno lá na época, que estava construindo uma Mané Garrincha. Falou, o que você está fazendo aqui, bicho? Eu estou atrás de emprego. Então vem aqui amanhã que você vai começar. E no dia seguinte eu comecei na CAESB. Só que eu fui fiscalizar o Cássio Aurélio, e o Cássio dizia para mim, você não tem perfil para funcionário público, não. Você tem que ir para a iniciativa privada. E no dia 31 eu cheguei no dia 30 de novembro. Certo? No dia 30 de novembro eu cheguei. No dia 4 eu comecei na CAESB, de novembro. No dia 31 de dezembro, eu fui visitar. O Cássio falou assim, eu vou te deixar aqui e você vai fazer uma visita para o Vânio Faria, que era um dos maiores construtores da IFASA. Eu cheguei lá, quando eu cheguei, que eu sentei assim, ele chegou, tinha muita gente esperando por ele assim, ele chegou e virou para mim e falou assim, Campolina, o que você está fazendo aí? Tem 10 dias que eu estou atrás de você, você não é primo do Pacífico, Campolina? Eu preciso de você aqui. Você vai montar uma central de ferro. Central de ferro? O que é central de ferro? Central de ferro era uma central que ele tinha ganhado 4 quartéis, Coxinha, Aragaça, Jataí, Rondonópolis, que era um monstro de obra, eram 4 obras iguais, e aí me fez eu montar a central para mandar as coisas prontas daqui para lá. Então eu trabalhei nesse processo uns 2 anos. Aí eu saí, e como eu tinha muita tendência com a tecnologia de concreto, eu fui trabalhar numa firma de consultoria. Trabalhei 1 ano numa firma de consultoria, inclusive com um amigo nosso, Manhago. Eu estava trabalhando nessa consultoria quando o Vani chegou lá e falou, vim te buscar, porque eu ganhei o Banco Central e você vai montar a central de concreto. Naquela época não existia. Aqui, ó, olha aqui, vem cá, vem cá. Aí, vem cá, não vou. Aí eu fui montar a central de concreto da IFASA e me especializei nisso. E fizemos o Banco Central. Para você ter uma ideia do que é o Banco Central, o Banco Central é a maior obra de edificação daqui. São 7 subsolos, 100 mil metros cúbicos de concreto. Uma obra de edificação de 100 mil metros cúbicos de concreto é uma coisa... Mas, para você ter uma ideia, a caixa forte, que é o último andar lá, é laje de 1,10 m e parede de 1 metro, de 90 centímetros, armado. Então, a obra do Banco Central foi, assim, um grande início. Assim, eu, com 2 anos e meio formado, eu fui tocar o Banco Central, a parte de concreto. Aí eu saí do Banco Central e fui para a Incol.
e comecei o Valparaíso. Valparaíso hoje uma cidade. Fui para o Valparaíso para montar uma central de concreto. Então, eu estava no Valparaíso quando eu fui chamado para a universidade. Mas nunca parei de construir. Nunca parei de construir. Mesmo como professor, dedicação exclusiva, eu tinha minhas obras, tinha meus bicos, tinha minhas coisas. Tá certo? E me aposentei em 2002. Eu tive um problema, um câncer, me aposentei. Para mim foi um golpe, porque a vida inteira eu aprendi para ensinar. Me afastar da sala de aula foi uma coisa assim. Então, eu fazendo uma conta por alto, eu tive na universidade por volta de 2.500 alunos, entre arquiteto e engenheiro. Olha, quando eu fui aposentado porque eu levei um susto danado, porque afastar da sala de aula para mim foi um problema. Então é isso. A minha vida foi assim. E eu nunca pensei em sair daqui, né? E aqui eu criei minha família aqui. Quando eu cheguei em Brasília, Brasília era uma coisa muito boa. Tá? Ainda é, mas era muito melhor. E eu trouxe muita gente para cá. Muita gente para cá. Engenheiros, então, meus sobrinhos todos que formavam aí, formou 2 sobrinhos aí em Ouro Preto. O Reinaldo pega o diploma e vem para cá. Só que hoje já não existe mais, né? Não tem esse negócio de ser hoje. Quem indica, o QI não funciona mais, né? Hoje é concurso, é isso, é aquilo. Alguma coisa mais? Muito legal, Campolino. Grandes contribuições. A gente ficou muito satisfeito com o que você disse. A gente quer, o nosso plano agora, se não for possível fazer um 12 de outubro nesse ano, né, por causa da pandemia, que a gente no próximo 12 possa se encontrar de novo. A gente conta muito com a sua presença e com aqueles ex-alunos que você ainda mantém contato, se possível, se puder fazer esse meio de campo e incentivá-los aí também à República, porque no de 50 anos a gente bateu um recorde de mais de 100 ex-alunos, né, que a gente trouxe. E a nossa intenção é fazer esse número crescer. Isso, 100 ex-alunos da Aquários. Quantos ex-alunos da Aquários tem? 206. Só? Só. São 50 anos. É a república que mais tem ex-aluno em Ouro Preto. Ô, Luca, tirar Eu foto fazia no a nosso conta demais. Eu pensei que fosse uns 500, uns 600, porque 30 quartos. Tinha obrigação de formar, em média, 30 por ano. Não, 30 por ano não, porque o curso tem 5 anos, Campolino. Seria mais ou menos, né, se fosse uma média de formatura ideal, a cada 5 anos formassem, em média, uns 20, vamos pôr assim, né? Aí nós temos 10 gerações de 5 anos. Tá mais ou menos na média. Sei. E vai fazer a Fundação Aquários? Vai criar a Fundação Aquários? Então, porque uma fundação ela é criada através de um ato público, né? Alguém do poder público faz uma lei e cria uma fundação, incorporando o patrimônio, nesse sentido. Aí, eu não sei se a gente teria as condições disso, entendeu? De, sei lá, ter um governante, alguém que pudesse decretar esse tipo de coisa. Mas a gente tem uma associação hoje, que é uma associação cultural, que é parecida com uma fundação, mas ela é de iniciativa, assim, digamos, privada, né? E o que a gente pretende hoje em dia é criar uma outra associação para que ela tenha como finalidade e função Manutenção da casa. isso, a manutenção da casa e angariar fundos para isso, para ajudar o aluno da República Aquários. É como se fosse uma espécie de Gorsex aquariana, entendeu? Fundação Gorsex aquariana. Porque a gente descobriu que a gente ainda está. É o pensamento mais inicial, mas que a gente descobriu que é possível a gente pegar a dedução de imposto de renda da galera, dos ex-alunos, das empresas, e transferir esse valor para a República, entendeu? Para manutenção da casa, para manutenção. Tem que dar um jeito de formalizar isso para não ficar uma coisa sem. Porque o grande problema que existe é a falta de formalização, de ter uma contabilidade que
que os ex-alunos possam, que estejam a fim dessa coisa aí, poder ter acesso nos cursos, na coisa da República. Porque o que parece que é meio bagunçado. Por exemplo, eu estive conversando com o presidente da fundação, que é o Cristóvão, certo? Ele falou comigo da dificuldade que está tendo em termos da questão patrimonial, né? E essa questão aí de exploração da República também para hospedagem no Carnaval, na Semana Santa. Eu, particularmente, sou contra isso. Eu acho que a República pode se manter através dessa fundação de outro jeito. Eu também, eu acredito muito nisso, sabe, Campolino? Tendo em vista, por exemplo, quando a gente teve que refazer a parede lateral, não sei se você lembra, então, a rapidez que a gente... Sempre que pediu, eu contribuí. Sim, com certeza, e a gente tem registros disso. A rapidez que a gente conseguiu levantar 25 mil reais, 40 mil reais, para fazer uma parede inteira, tipo a pique, ali eu percebi que a gente não precisa fazer carnaval. Ali eu percebi que só com os ex-alunos a gente conseguiria manter a República. Só que é igual você falou, tem que ser uma coisa mais formalizada. Tem que ser formalizado. Porque hoje em dia, todos os gastos que a gente já teve com dinheiro de ex-alunos, eu te falo, eu estou aqui tem 3 anos, a gente tem prestação de conta de tudo, nota fiscal, planilha de gastos, isso é tudo muito controlado e possível de ser acessado, entendeu? Só que existe essa... Infelizmente, a gente paga pelo alguns erros do passado, ou então alguém que bagunçou uma prestação de contas. Então, acaba que a gente fica nesse sentido, pecando nisso. Mas o que a gente quer é formalizar, entendeu? Ter a capacidade de se manter através dos ex-alunos. Porque são muitas pessoas que estão a fim de ajudar, né? Exatamente. E agora, com essa facilidade que a gente tem, por exemplo, o resgate que eu me referi, por exemplo, da nossa turma de 73, nós temos um convívio diário. A primeira coisa que eu faço aqui na minha casa é abrir as mensagens que eu recebo da turma. E são tantas que, por exemplo, da Aquários eu tive que sair, porque eu não estava aguentando a quantidade de mensagem que chegava, tá certo? Então, mas essa situação hoje facilita demais esse convívio. O convívio ele vai ter que ser online. Isso. Né? Hoje ele vai ser online, mas a gente espera retomar o presencial. Inclusive, o senhor já tomou a vacina, Campolino? Já tomei as 2. Muito bom. Tirou uma foto nossa aí, Plio. Vou tirar uma foto. Faz uma pose que eu vou tirar uma foto da conversa. É mesmo? Então, deixa eu tirar. Vai mandar. 1, 2, 3 e... Pronto. Vou mandar lá no grupo pra galera. Mas depois a gente vai marcar outro para a segunda parte, hein, Campolino? Hein? Depois a gente vai marcar um outro para a segunda parte, que não deu para falar de tudo, sabe? Fica à vontade. A hora que você quiser, você manda. Se puder, manda o contato do tio Fim aí. Vou mandar para você agora, o Teófilo e o Zé Wilson. Tá. E um abraço para você e... O Calango. De novo, e a gente vai se falando. Vou mandar o Teófilo, o Zé Wilson e o Calango. Por favor. Aí o Lucas vai pegar o material, aí ele manda o vídeo aí para você, para mim também. Tá, beleza. Tá bom, então. Salva aí direitinho, tá? Muito obrigado. E a gente que agradece. A gente que agradece a disponibilidade, sempre. Não, é um prazer, as informações. O senhor é uma enciclopédia viva da Aquários, né? É muito importante. Não, você disponibiliza. Aí que você tem que resgatar. Com certeza. E a gente conta com o senhor para isso. Tá bom, então. Um abraço para vocês aí. Abração, gente. Outro. Até mais.